Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Um evangelho tão curto, mas meio complicado. Mas vou tentar aqui explicar nesse pouco tempo, porque isso aqui exige muito tempo, para que você possa entender melhor. Está ali João, né? Esse João aqui é aquele que fala que Deus é amor. O João. Que vocês veem agora a atitude dele, que é uma atitude muito assim, rigorosa, né? Ele descobriu que tinha um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas que não fazia parte do grupo dos apóstolos. Então, não sei se foi por ciúmes ou por zelo, mas João foi lá e mandou ele parar com aquilo ali. Para, você não é dos nossos. Está vendo como o orgulho muitas vezes bate em nós, né? Nós nos achamos os melhores. E a atitude de Jesus, ela foi muito simples, né? Olha, João, tudo bem, ele não é dos nossos, mas se ele está falando no meu nome, então não proíba não pode fazer isso. Deixa ele fazer. Essa foi a resposta de Jesus diante dessa situação. Qual o ensinamento que Deus está nos dando? Eu vou começar com uma outra passagem do Evangelho, ou das Sagradas Escrituras, que está nos Atos dos Apóstolos, para vocês verem que a atitude desse casal foi totalmente diferente da de João. Áquila e Priscila, capítulo 18 e o 19 dos Atos dos Apóstolos. Áquila e Priscila, eles encontraram um homem chamado Apolo, ele era da Alexandria, e esse homem ele estava falando de Jesus, ele falava assim com um fervor muito grande. Mas ele anunciava Jesus baseando-se ainda em João Batista e falando ainda do batismo de João Batista, que era aquele batismo de penitência, de preparação para receber e acolher Jesus que viria. Áquila e Priscila, olhando, eles perceberam que existiam algumas coisas que ele estava falando ali que poderia não estar muito bem, que precisava um pouco de aprofundar. Então, qual é a atitude deles? Eles vão lá, acolhem Apolo e dá uma tremenda de uma catequese a Apolo. Ensina, aprofunda. E Apolo ficou assim entusiasmado. Só que o Apolo, ele era judeu, ele ainda não era cristão. Aí o que foi que Áquila e Priscila fizeram? Mandaram ele para Corinto, porque lá em Corinto Paulo estava. E mandaram uma carta de recomendação, dizendo: olha, eles são fervorosos, eles anunciam, estão falando de Jesus, mas eles ainda não é batizado e tudo mais.
Aí eles chegam lá, aí Paulo, sabendo, ouvindo, aí Paulo vai, se aproxima e pergunta para eles se eles já foram batizados. Aí eles disseram que não. Aí Paulo ainda fala: vocês foram batizados, recebendo o batismo no Espírito? Ele disse: não, nós não sabemos nem o que é esse Espírito. Realmente estava totalmente fora da casinha. E ali Paulo batiza. Aí ele se torna cristão. Então veja, era um homem que estava falando de Jesus, ele não era cristão ainda, precisava de uma catequese, ele foi catequizado, depois ele foi batizado. Essa é a primeira atitude nossa, de nós cristãos, diante daquelas pessoas que de uma certa forma elas, na sua pequenez, na sua simplicidade, mesmo não sendo cristã, está falando de Deus. Então nós cristãos precisamos fazer o quê? Não é repelir como João fez, mas é acolher, catequizar e trazer aquela pessoa para nós. Não é fazer o contrário, já vai lá detonando e mandando a pessoa embora, você não é católico, você não é aquilo, e ponto final. É trazer. É o que Áquila e Priscila fizeram. Não é fazer o que João fez, proibiu. Porque é o que Jesus está dizendo, né? Se está falando de mim, não pode ser contra mim. Então, se está faltando alguma coisa, vamos catequizar e vamos trazer de volta. João foi intolerante. Mas aqui eu quero dizer também uma coisa. A igreja, em determinadas situações, ela deve ser intolerante, deve agir como João, proibir. E em outras situações ela precisa ser tolerante. Então eu vou explicar para vocês entenderem também melhor. Os bispos, eles são os guardiões da fé. Os sacerdotes são os seus colaboradores. Os padres colaboram com os bispos. Então, os bispos, eles têm que estar olhando para a igreja, né? E observando, né? Se os católicos estão caminhando bem, se eles estão firmes na fé católica, se existem coisas que ainda eles não estão sabendo, os bispos têm por obrigação ajudar, catequizar, iluminar. Os bispos junto com os seus colaboradores, que são os padres. Quando eu falo os bispos, eu também estou falando do Santo Padre, o Papa, porque ele é o bispo de Roma. Então vamos supor que na Igreja Católica surge um grande pregador aí. E esse grande pregador, ele tem um poder de persuasão muito grande. E aquilo que ele fala, ele faz com que as pessoas o sigam. Só que esse grande pregador, ele está falando coisas que vão contra a doutrina da igreja. Ele se diz católico, e é católico, mas vamos supor que ele esteja dizendo por aí que essa questão da presença de Jesus na Eucaristia, isso é lorota, é conversa, que aonde já se viu Jesus, um padre, impor as mãos e a Eucaristia, aquele pão e aquele vinho se transformar na carne de Jesus e no sangue. Não, isso não pode. A igreja ensinou errado, não tá? Isso aí não é bem assim não. Então, os bispos,
Sabendo disso, os sacerdotes chama essa pessoa. Olha, o que você está ensinando está errado. Você não pode fazer isso não. Aqui está sendo tolerante, ó. Você precisa rever, você precisa reestudar a doutrina da igreja, porque eu não sei o que está acontecendo com você, que você está ensinando essas coisas erradas para o povo. Você entendeu? Aí o cara diz assim, eu entendi, mas é isso mesmo. Isso é uma história, vocês estão contando, falando algo. Isso está errado, me prove aquela coisa toda. Aí vamos dizer, o sacerdote, ali junto com os bispos, com o bispo, prova, mostra para ele, mas ele continua. Aí a igreja não pode mais ser tolerante. Ela tem que agir como João agora. Tem que proibir. Você não pode mais falar enquanto você não mudar. Você tem que se calar. Aí a pessoa continua falando. Aí essa pessoa vai ter que ser excomungada. Ela está ensinando algo errado. Ela está colocando em perigo a fé da igreja. Então agora a igreja vai dizer, olha, nós vamos excomungar você. E a pessoa continua. Aí agora o bispo daquela diocese, junto com todos os outros bispos, vai emitir uma nota dizendo, olha, esse pregador tal, ele vem anunciando algo, ele está pregando uma heresia, ele está dizendo que essa questão da presença de Jesus na Eucaristia está errada. Então, em nenhuma igreja receba essa pessoa. Nenhuma pessoa que está à frente de eventos por aí, convide essa pessoa para pregar, porque ela está ensinando uma coisa errada. E a partir de hoje, vamos dizer, está excomungada da igreja. A excomunhão, ela tem uma finalidade até bonita. Qual é? A igreja tira essa pessoa da igreja, ela é afastada da igreja, para que fora da igreja ela possa rever a vida dela. Aí ela vai rever, ela vai sentir, né? Porque ela agora ela está fora. Estando fora, ela vai começar a refletir, realmente eu fiz uma besteira. Para que eu ensinei isso? De onde foi que eu tirei tudo isso? Aí ela volta, pede para o bispo perdão, a igreja vai ouvi-lo de novo, vai pedir para que ele possa então falar que tudo que ele fez, tudo que ele falou estava errado, e aí a igreja acolhe ele de volta. Porque se a pessoa, ela continua, mas ela não quer mudar, enquanto ela não mudar, ela não pode voltar. E aí nós temos, né, alguns casos que nós já vimos, aí o Papa Bento XVI, que excomungou um sacerdote. Aqui no Brasil teve um outro sacerdote também, que começou a falar besteiras, ele está excomungado também. Enquanto ele não bater no peito e dizer, perdão, eu errei, ele não pode voltar. A igreja ela não pode tolerar alguém que esteja ensinando coisas erradas dentro da igreja. Aí você poderia perguntar assim, Padre José Augusto, mas tem pessoas fora da igreja que estão falando isso. Nós não podemos fazer nada. Está fora da igreja. Problema dele. Cabe à igreja dizer, olha, cuidado nesse cara aí, ele não é da igreja não, viu? Essa mulher aí não é da igreja não. Não entra nessa onda não, deixa ele para lá.
É assim que a igreja age. E é assim que a igreja precisa agir. Ninguém pode colocar em perigo a nossa fé. Aquilo que Jesus ensinou, que deixou através dos apóstolos, e que foi ensinado durante todos os séculos dos séculos, amém, dentro da igreja. Aquelas coisas que foram heresias, e que a igreja foi lá, com os concílios, que eu tenho sempre falado aqui para vocês, e declararam: olha, isso aqui é erro, e quem seguir esse erro é anátema cite, está fora da igreja. E aqueles que querem retomar isso e começam a ensinar, os nossos bispos têm que chegar e entrar, nós sacerdotes temos que entrar e dizer: não, você está errado, você não pode continuar ensinando isso aqui, não. E chamar a atenção. Agora, e se tem alguém de fora, está fora da igreja, mas ele está ensinando as coisas que está de acordo com o ensinamento da igreja? Então, deixa ensinar, e nós, como bons católicos, vamos atrás dessa pessoa e vamos dizer para ela: que bom que você está ensinando isso. Mas você é da igreja? Não, não sou da igreja. E por que você não entrou na igreja? Não, eu pensava até que eu já era da igreja. Mas você é batizado? Não, não sou batizado. Aí essa pessoa é acolhida. Você quer ser batizado? Então tá bom. Olha, vai lá na paróquia tal. Você é de que cidade? Eu sou da cidade tal. Então lá procure o pároco, conversa com ele, para que você possa entrar e fazer parte da nossa igreja. Então, em outras palavras, eu estou dizendo para você: existem momentos que a igreja tem que ser tolerante, e tem outras situações que a igreja não pode ser, ela tem que ser firme. É por isso que nós vemos aí muitas aberrações que, de uma certa forma, a igreja está ali observando. Existem coisas que estão sendo faladas, que a igreja, ela vai precisar chegar lá. E a igreja às vezes está esperando o momento certo, mas não pode demorar muito. Porque pode ser um tomate podre que vai apodrecer os outros. Então não se pode demorar. Tem que se ver, tem que se observar. Porque com esse poder de persuasão que essas pessoas têm, porque elas ensinam, eu vou falar uma redundância aqui, uma forma errada para entender. Elas ensinam uma lógica que não é lógica, é um sofisma. Eles conseguem, a partir de um erro, mostrar que aquele erro é certo e as pessoas acreditarem. E nós precisamos estar atentos para isso, porque a nossa salvação, ela não pode ser colocada em risco. Um ensinamento errado poderá levar uma pessoa a perder a salvação que foi dada em Jesus Cristo. Por isso que esses dias, para encerrar, ali na carta aos Efésios, no capítulo 20, desculpa, nem tem Efésios 20, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, Paulo, ele chamou as cabeças que moravam em Éfeso, ou seja, aqueles cristãos que estavam responsáveis ali pelas igrejas,
trazendo aqui para nós o chamado CPP, né? Aquele pessoal lá que é responsável, chamou e começou a falar para eles: olha, eu ensinei a vocês durante 3 anos aqui, agora eu percebo que o Espírito Santo está me falando que cadeias e prisões me esperam lá na frente. Eu estou indo para Roma e eu vou ter que ir. Mas agora eu estou consciente, a minha consciência diz que eu ensinei tudo o que precisava ensinar para vocês. Mas como eu tenho que ir, eu estou colocando a responsabilidade nas mãos de vocês. Se as pessoas se perderem, a culpa vai ser de vocês. Porque os lobos ferozes, eles irão entrar com peles de cordeiro, bonitinho, ensinando, e poderão desviar. E eles não podem ser desviados, estejam atentos. Está vendo a atitude de Paulo? Estou indo embora, mas vocês agora são responsáveis de guardar a fé e de fazer com que essas pessoas não se desviem. Que no dia de hoje, Deus nos dê a graça, primeiro da nossa fidelidade, de nós rezarmos por aqueles que estão dentro da igreja ensinando coisas erradas, para que eles possam rever a vida deles. Rezemos por aqueles que estão fora, para que eles, encontrando o caminho da verdade, eles possam voltar para a verdadeira igreja e aqui ser fiel. E mais uma vez eu digo, e peçamos a Deus a graça de que nenhum ensinamento entre na nossa vida que seja errado, para que nós, por ignorância ou não, por orgulho ou não, nos deixemos levar. Jamais. Sejamos fiéis ao depósito da fé, ao que a igreja ensinou. E ela não vai ensinar diferente. Vai ser sempre isso, até Jesus voltar. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.